Boa noite a todos os amigos. Eu creio que na sequência da nossa conversa estarão chegando outros e que se fazem muito bem-vindos, sem sombra de dúvida, né? Hoje, eu confesso até para vocês que eu estive até ontem pensando num tema para a gente poder conversar, dando um ponto de partida pós-recesso que eu tirei aqui das nossas lives regulares, e até que eu olhei basicamente até para o panorama de vida no qual eu estou no momento inserido, e aí é que me ressaltou esse tema: gestão emocional em momentos de pressão e de conflito, né? E eu queria então ensaiar aqui uma conversa onde a gente pudesse refletir mitos e verdades acerca desse tema que na verdade é muito falado, é tremendamente debatido. Qualquer pessoa minimamente inserida dentro da área de humanas, né, dentro da área relativa ao mercado de trabalho, dentro da área de motivação, dentro da área de tratamento da alma humana e até de espiritualidade, já produziu algum trabalho na direção de trazer alguma informação, alguma perspectiva sobre esse tema. Gestão emocional, né? O domínio das emoções, o modo de se lidar com elas em momentos de conflito, né? Em momentos, em momentos de crise, em momentos de sobrepor-se de situações e que vão se acumulando e criando uma pressão de modo a estabelecer sobre a gente uma demanda crítica. Não é incomum ser justamente nessas fases que dão conta de eclodir conteúdos outrora ocultos no nosso inconsciente e por vezes revelando para a gente o quanto que a gente estava completamente desavisado e desapercebido de coisas que estavam guardadas dentro da gente, ou do modo inadequado como estávamos lidando com o nosso dia a dia e abraçando múltiplos compromissos nas mais diversas direções. Enfim, então, nesse panorama como um todo, eu quero aqui poder esboçar com vocês mitos e verdades acerca desse tema. Quero rapidamente aqui também dar o boa noite para o meu amigo Guto, Carlos Augusto, que está aqui pelo codinome Cal Gemelo, né? Boa noite, o Guto. Agora estamos juntos na parceria aí também, cuidando dos vídeos, das redes, tem me dado um auxílio extraordinário. E deixo aqui também o contato do Guto aí, que vem trabalhando com essa operacionalização de redes sociais, e eu creio que isso pode ser muito útil e bem-vindo para quem procura investir ou gosta de, como é o meu caso, de poder compartilhar, dividir e difundir o trabalho pelas redes no intuito de servir, edificar e poder espalhar sementes de bem, né, para quem desejar. Portanto, seja bem-vindo, meu amigo, uma boa noite, e vamos começar então essa nossa conversa. A você que está aqui na sala, quero deixá-lo super à vontade de você lançar aqui suas dúvidas, trazer suas questões. Se eu estiver aqui concentrado num determinado raciocínio, pode ser que eu não leia de imediato, mas pode ter certeza que eu estou aqui observando, e dentro daquilo que houver pertinência, né, aqui sobre o que nós estamos conversando, eu vou voltar lá, vou ler e a gente vai conversar, e eu não tenho dúvidas de que isso vai enriquecer a nossa conversa, ok? Gestão emocional em momentos de
crise e em momentos de conflito, né? Atualmente, a neurociência, sobretudo com o seu braço da neuropsicologia, ela vem trazendo uma tradução mais biomecânica para os nossos comportamentos e visando resultados como otimização da memória, até mesmo gestão das emoções, um maior favorecimento da atenção e um maior potencial da capacidade de concentração. Enfim, a neurociência, no seu exame, estudo e pesquisa cada vez mais minucioso acerca do nosso funcionamento neuropsicológico, ela vem desdobrando interações, conjugações entre partes do nosso sistema nervoso central, conjugado com o nosso cérebro e, por conseguinte, a totalidade do nosso corpo. E nessa interação se estabelecem muitas propostas, né? Propostas de comportamento, propostas de exercícios que visam, então, a atingir esses objetivos que aqui eu mencionei e que, por conseguinte, habilitam a pessoa a ser mais efetiva no seu trabalho, na realização das suas atividades, na obtenção, né, dos objetivos estabelecidos no curso da sua semana e na realização dos seus sonhos, enfim. Tudo isso daí é lindo, mesmo. E eu nem de longe quero aqui menosprezar ou anular a eficiência disso. Só que eu quero ir um pouco mais além, porque se nós vamos falar de emoções, inevitavelmente nós vamos falar de energia psíquica. E energia psíquica, conforme compreende, por exemplo, a perspectiva de Carl Gustav Jung, a gente também pode associá-la a uma ideia de economia, né? Como se nós pensássemos um quantum de energia psíquica ali disponível e o modo como ela interage, não só pela via das reações sensoriais do nosso corpo, mas pelo modo como nós orquestramos as nossas crenças e a nossa visão de mundo sobre a realidade ao nosso redor. Portanto, quando a gente fala de gestão emocional, vai ficar muito precário a pessoa de começo de conversa já tentar iniciar apenas uma alternativa biomecânica onde, pela via de exercícios e mecanismos comportamentais, onde controlando, né, a influência do ambiente, ajeitando a posição do corpo, trabalhando com a luminosidade, interagindo com a respiração e conjugando todos esses fatores e outros que eu aqui não mencionei, repito, não tenho dúvidas de que isso colabora, mas sem um mínimo de autoconhecimento, haverá uma probabilidade imensa do exercício mais tenaz na direção de incorporar e vivenciar essas recomendações biomecânicas para a otimização da memória, da atenção, da concentração e da obtenção dos nossos objetivos no dia a dia, mesmo assim
sem nos autoconhecer, seremos tremendamente sabotados nesse processo. Sabotados. E da onde vem essa sabotagem? Ora, essa sabotagem vem daquela dimensão denominada aí pelos principais teóricos da psicologia de inconsciente, que é algo que não tem como, objetivamente, a gente comprovar a existência em laboratório. Mas como é que se chegou a essa concepção de inconsciente? Essa concepção se chegou justamente pela constatação de uma multiplicidade de formas e maneiras em que a nossa intenção objetiva e consciente, ela é atropelada, ela é frustrada e alterada por manifestações, sejam das emoções, sejam de pensamentos intrusivos, sejam de sensações alienígenas, ou seja, partindo da gente, mas não tendo sido acionado pela voluntariedade do sujeito. Não foi acionado pela O sujeito ele não queria estar sentindo aquilo, mas ele sente. O sujeito não queria estar fazendo aquilo, mas ele faz. O sujeito não queria ter esquecido aquilo, mas ele esquece. O sujeito não gostaria de ter falado aquilo, mas ele fala. Inclusive o nome disso na psicologia se chama ato falho, né? Que é quando a gente é inesperadamente atravessado pelo inesperado. E quem ouve de fora pressupõe 1001 coisas, mas a gente é como se fôssemos pegos rendidos em nós mesmos. Em nós mesmos, né? Portanto, falar do inconsciente é dar nome a toda uma engrenagem que funciona na gente à revelia, em detrimento da nossa intenção consciente. Da nossa intenção consciente, né? Vou fazer uma prova. Vou lá fazer uma prova e vou estudar bastante. Vou estudar muito e me preparar. Vou me sacrificar. Vou abdicar de uma série de coisas. Inclusive investir financeiramente em cursos caros para poder obter a aprovação no curso. E assim eu faço. E concomitantemente a isso, eu vou lendo e me informando que a melhor maneira de eu ter um bom desempenho na prova é estando calmo, é estando tranquilo. E aí depois de todo o preparo, depois de todo o exercício, depois de todo o investimento, chega o bendito dia da prova e a pessoa é acometida por um nervosismo tenaz. E esse nervosismo dá um blackout na consciência, na memória. Dá um blackout na memória. E isso, eu já vi isso algumas vezes, sobretudo hoje em dia, que boa parte das escolas e dos cursos voltados para concursos, elas já caminham conjugadas com determinados macetes e professores e coaches que trabalham justamente esses aspectos neurocognitivos do funcionamento para que a pessoa possa ter o melhor desempenho possível lá no dia da prova, inclusive submetendo os alunos a testes constantes chamados simulados, né, onde eles vão lá fazer para poderem ir se ambientando, né, com a dinâmica da coisa, mas mesmo assim chega lá e dá o blackout. Bate um nervosismo extraordinário. Ora, por que eu sinto isso se eu estava me preparando? Por que eu sinto isso se conscientemente não era o que eu gostaria de sentir? Para dizer a verdade,
não era nem o que eu sequer poderia sentir. E em falar em sentimentos, né, como é que ocorre, né, uma série de sobrecargas, né? Eu já lidei com casos e situações onde pessoas elas vão se enfronhando em contextos cada vez mais complexos, turbulentos, né, sobrecarregados, e que vão gerando sobre ela uma demanda e um peso, e que ela vai lidando com aquilo a longo prazo. E se formos questionar do ponto de vista da razão, do porquê e do para quê ela está fazendo aquilo, encontraríamos amplo fundamento. Porque às vezes a pessoa ela se submete a isso por causa de filhos, por causa de família, por causa de contextos cujo tema e cujas pessoas em questão elas demandam. Elas demandam e elas justificam, vamos dizer assim, o sacrifício. Mas por que mesmo justificando o sacrifício, a gente encontra essas pessoas padecendo de burnout, que é essa exaustão total decorrente da entrega exagerada a uma finalidade laborativa? Por que a gente assiste essas pessoas deprimindo? Por que a gente assiste essas pessoas infartando? Por que a gente assiste essas pessoas sendo atropeladas pelo involuntário, seja do seu corpo ou seja do seu próprio inconsciente? Ou seja, eu particularmente não costumo chamar muito de inconsciente, eu costumo chamar de alma. E quando eu falar alma aqui, por favor, me entenda como um conceito correlato a inconsciente. Nós somos atropelados por isso. Nós vivemos numa cultura onde a ênfase que se debruça sobre o fazer praticamente anula a abertura e sequer o incentivo para que as pessoas possam se conhecer, para que as pessoas possam estruturar o seu próprio ser. E é para aqui que eu quero chamar a atenção. Não existe gestão emocional sem autoconhecimento, sem um conhecimento mínimo da sua história, das suas heranças psicológicas, do histórico dos seus pais ou de quem tenha cumprido tal função, da associação de sentimentos, de sensações, correlatos a experiências e a formações dos quais você tenha passado, e essa identificação mínima, básica que seja, ela é o primeiro degrau se a gente pretende conversar sobre gestão emocional. Ela é o primeiro degrau. Eu não vou me estender muito nela aqui para a gente conseguir fazer o maior número de coisas possíveis aqui dentro dessa live, muito embora, caso a gente não consiga, não terá problema algum de a gente gravar uma parte 2, se tiver que ser. Mas enfim, o segundo degrau, depois de um autoconhecimento, né? Um autoconhecimento, vamos dizer assim, é uma pesquisa de varredura histórica, tanto das suas vivências, experiências e personagens que fizeram parte da sua história, quanto também dos sentimentos, sensações e realidades internas que se tornaram correlatas
e associadas a isso. Esse é um autoconhecimento, porém isso é neutro. O segundo ponto, o segundo degrau, se a gente pretende falar de gestão emocional, ela passa inevitavelmente pela autoaceitação. Isso porque tem muita gente que não viaja para o seu passado, não perscruta os personagens ligados à sua própria história, não rememora experiências e situações vividas, porque por aquilo que ele passou e o que foi suscitado nele gerou algo de ordem tão traumática, tão doloroso, tão sensível, que as repercussões disso dentro do sujeito bloqueiam o sujeito de se valerem dessa memória como algo minimamente útil ou pertinente para seja lá o que for. E ali então fica um ressentimento ou até mesmo um bloqueio de acesso àquele conteúdo. E é por isso que o segundo degrau, ele entra como sendo o desafio da autoaceitação. Porque se a sua história, se o seu berço, se a sua verdade, se aquilo que te aconteceu, do modo como foi, não puder ser admitido, não puder ser olhado, não puder ser reeditado, não puder ser reinterpretado, então não restará outra alternativa a não ser marionetizado por esses eventos, por essas histórias e por esses acontecimentos e pela representação traumática desses personagens que pertenceram ao seu passado. Agora, muita gente, reativamente a esse passado traumatizado, assumiram posturas e desenvolveram personas completamente antagônicas à verdade que habita o seu passado. E assim elas fizeram até mesmo como uma medida defensiva. Como uma medida defensiva contra aquilo que eles não conseguiram digerir e elaborar relativo àquilo que aconteceu. Por isso que para muitos é muito indigesto fazer esse retorno para o passado. E ela prefere viver o seu presente nesse mundinho encantado, disfarçado, de que ela pousou de paraquedas nessa conjuntura e nesse personagem, em detrimento do passado e da verdade que ela viveu lá no passado. Eu vou, por exemplo, ilustrar aqui com um exemplo simples, como por exemplo eu já vi pessoas que viveram um passado de muita restrição financeira e de muita privação e que consequentemente vivenciaram bullying, humilhações e uma série de experiências truncadas e aflitivas e por conseguinte traumatizantes, que elas seguiram vida afora e adentraram a fase adulta com aquela formação de compromisso consigo mesmo, de natureza defensiva, de que o meu objetivo de vida é forjar um cenário totalmente diferente e completamente antagônico daquilo que eu vivi.
Então a pessoa, ela às vezes tem vergonha de falar quem era o pai, quem era a mãe, quem era o irmão. Ela tem vergonha de falar onde ela morava, da onde ela veio, o que ela fazia. E ela vai vivendo a vida adulta afora, inserida numa maquete artificial, completamente manufaturada, a partir daquilo que na sensação dela é estabelecido como antagônico àquilo que ela viveu lá atrás. Essa pessoa aí está completamente desabilitada a se autoconhecer, o que dirá a se autoaceitar, a se autoadmitir e a produzir a construção de uma narrativa da sua própria história que lhe conceda uma consistência de ser interna. Não é por outra razão que pessoas que não produzem uma narrativa de harmonização entre o que ela é no presente e o que ela viveu no passado, ou seja, não havendo a autoaceitação mediante um autoconhecimento, é inviável nós falarmos de gestão emocional. De gestão emocional. O que aqui eu gostaria de estar falando sobre os mitos é porque eu vejo por aí muita receita de bolo, né? De coaches, né? De livros de inteligência emocional que vão dando o script, que vão dando o macete e que por vezes se fazem bem-sucedidos em determinados objetivos circunscritos. Mas por esse tipo de caminho, as vitórias elas serão sempre tópicas e isoladas. E aquelas que ocorrerem terão uma probabilidade imensa de serem sabotadas pelo todo da situação. Eu já interagi com pessoas com uma capacidade imensa de gestão financeira, de gestão de pessoas, de formulação de negócio, altamente competente e intelectualmente habilitado no manejo daquilo que era a matéria do seu saber. E quando ele chegou até mim para a gente poder conversar, já estava sendo a terceira vez. E olha que ele não era muito velho, ele tinha menos de 30 anos. Isso só para ressaltar o potencial prodigioso, de prodígio do sujeito, né? Tinha um grande potencial. Mas ele era boicotado e atropelado o tempo todo, no caso dele, na sua vida afetiva. O modo como a carência orquestrava o comportamento dele levava ele a, de uma hora para outra, desmantelar o castelo inteiro daquilo que ele vinha construindo, que num curto espaço de tempo, às vezes 2, 3 anos, já era o suficiente para você ver já ali uma estrutura considerável montada, até que entrava uma moça na história e a moça já começava a ter ali todo o envolvimento e a maneira como ele ia se entregando, a maneira como ele ia interagindo, e aquilo que até num curto prazo se estabelecia com uma estrutura considerável, em poucos meses daqui a pouco o sujeito já estava na bancarrota com dívidas homéricas. Aí ele vai lá e só ergue uma próxima vez.
uma outra vez, consegue pagar as dívidas anteriores e até alavanca a sua estrutura profissional um pouco mais alta do que anteriormente até chegar uma outra moça. E vai ele se endividando e tentando manter uma persona completamente desconectada com a sua própria verdade, e a coisa desmorona. E vai tudo por água abaixo de novo, e ele me chega na terceira vez, quando já estava sendo pago as dívidas anteriores, e ele já estava com uma nova empresa e estava entrando uma outra moça na vida dele. Fizemos a viagem lá para trás. Que eu digo da história dele. Fomos buscando dar nome aos bois, olhar para os acontecimentos, para os personagens. Gastamos tempo com isso, verificando, fazendo associações, achando e buscando o endereço de onde surgiu determinados impulsos e vertentes de sensações que nele operavam de maneira muito intensa e muito forte. E, no caso dele, uma rejeição por parte de um dos pais, uma rejeição não elaborada, não trabalhada, abriu na alma dele uma cratera de carência, onde a cada encontro amoroso ele tentava preencher esse buraco. E era nesse tipo de envolvimento que a entrega ficava tão doentia, que o produto final da interação, que acabava ficando tóxica para todas as direções, era o desmantelamento do cenário todo dele de vida. E assim vão vivendo as pessoas, de maneira cíclica. E aí eu vou vendo pessoas que vão buscando a gestão emocional, mas elas querem aprender a dispor de uma gestão emocional a partir de um manual que seja feito e a elas seja concedido passo a passo dentro de cada situação relativa a como a proceder. Porém, o que eu quero afirmar para você é que gestão emocional é falar de um possível adestramento que lida com forças e conjunturas que não estão diretamente e objetivamente suscetíveis ao controle da consciência. Por isso é que o autoconhecimento e a autoaceitação, o autoconhecimento como o primeiro degrau e a autoaceitação como o segundo degrau, eles são fundamentais para que então a gente chegue no terceiro degrau. E qual o terceiro degrau? Ora, depois que eu conheci a minha história, e depois que eu me aceitei e me permiti uma leitura de harmonização com aquilo que eu vivi, com aquilo que eu fui, com aqueles que conviveram comigo, admitindo e olhando de frente a devida consequência e pertinência disso nas minhas emoções e na minha vida no dia de hoje, então o terceiro degrau, ele me habilita a uma conclusão, a uma avaliação e a uma conclusão saudável de um panorama de vida que seja plausível, que seja pertinente à minha verdade identificada e admitida.
Porque a grande verdade é que a maioria abraça um panorama de vida que frequentemente extrapola as suas próprias fronteiras, ou por desconhecê-las, ou por não aceitá-las. Prova de que tal pessoa se vê regida e governada pelas suas forças involuntárias. Porque quanto mais nós somos sabotados, orquestrados e dominados pelo que há de involuntário em nós, mais isso atesta o fato ou do nosso desconhecimento, ou da nossa teimosia, ou da nossa resistência, ou da nossa negligência em aceitar aquilo que a gente conheceu. Então nós temos aqui, basicamente, 3 degraus sem os quais a gente não pode conversar sobre gestão emocional. Autoconhecimento, autoaceitação e avaliação da sua própria realidade. Porque se a avaliação da sua própria realidade acontecer de modo independente do autoconhecimento e da autoaceitação, a sua própria realidade vai estar sempre desenhada para satisfazer paladares alheios. Vai ser sempre para agradar os outros. Vai ser sempre para que você adquira uma persona que seja aplaudida pela maioria. Ou uma persona que perfaça o conceito daquilo que é ser uma mulher ideal, uma mãe ideal, uma filha ideal, um pai ideal, um homem ideal, um homem de negócios ideal. E a gente então, querendo se revestir dessas vestimentas enaltecidas e preconizadas pelo coletivo, a gente subtrai e anula a nossa individualidade. E, consequentemente, seremos atropelados e engolidos pelo nosso próprio inconsciente, pela nossa própria alma, por aquilo que nos seja involuntário. Por aquilo que nos seja involuntário. Né? E aí aqui tem a querida Raquel Roque. Olá, Raquel, seja bem-vinda, querida. Ela pede aqui repetir os 3 pontos para a gestão emocional. Pois é, Raquel, nós não podemos conversar sobre gestão emocional sem o primeiro degrau, que é o autoconhecimento, o segundo, que é a autoaceitação, e o terceiro, que é a avaliação da sua própria realidade. Que é a avaliação da sua própria realidade. E todos esses degraus, eles estão interrelacionados entre si. Né? Inevitavelmente ele começa pela autoaceitação, ele começa pelo autoconhecimento, porque sem autoconhecimento não tem como haver uma autoaceitação honesta. Porque geralmente a gente vai estar chamando de eu um falso eu, pautado em uma concepção muito superficial, completamente desconectada das suas raízes. E é por isso que, então, o primeiro degrau precisa ser o autoconhecimento. E depois do autoconhecimento, essa autoaceitação. Inclusive, convido aqui não só a nossa amiga Raquel, mas a todos que depois chegaram, peguem a live para assistir desde o início, porque eu fui dando uma desdobrada sobre o significado e a importância de cada um desses degraus. E é preciso a gente internalizar isso, porque não vai adiantar você ficar lendo macetes neuropsicológicos
biomecânicos ou scripts pré-formulados de comportamentos, macetes e estratégias para otimização do comportamento ou para obtenção de objetivos, se esses 3 degraus não forem alcançados, né, não forem construídos no seu panorama de vida. No seu panorama de vida. Portanto, existem situações vivenciadas no passado e que eu particularmente acredito, e aqui eu estou até abrindo aqui uma extensão reflexiva, sobretudo para aquilo que eu pontuei ser aqui o 2º degrau, que é o da autoaceitação. Muitas vezes a autoaceitação ela só é viável mediante o exercício de uma espiritualidade saudável. Isso porque, às vezes, o que é vivenciado no passado é algo tão chocante, tão conflitivo, tão torturante e, de um certo ponto de vista, inacessível em relação a uma compatibilização mais plausível em relação aos conceitos morais vigentes na sociedade, ou às vezes vigente na própria família, que essa discrepância, que esse desalinhamento provoca em muitas pessoas uma vergonha muito intensa, ou uma culpa muito dilacerante, ou um medo excruciante. Eu fui aqui falando, né, sobre esses degraus, mas aqui no nosso esforço de tentar tornar essa mensagem o mais didática possível, para que, portanto, então ela seja o mais acessível e compreensível possível, por vezes a gente acaba se tornando simplista demais. Mas esse 2º degrau aqui, o da autoaceitação, ele é um dos mais indigestos para boa parte dos casos. Eu vou falar, por exemplo, da minha própria história. Um dos processos mais indigestos para a elaboração da minha própria história foi, em primeiro lugar, encarar e olhar de frente. E, em segundo, emprestar para aquilo que eu vivi uma tradução de maneira que, por mais que a minha vida, então, tenha se tornado um livro aberto, eu não preciso contar e ler ele para ninguém. Mas aquele que quiser ver ou tiver acesso, verá sem que eu me sinta exposto com culpa, vergonha ou medo. Com culpa, vergonha ou medo. E aí, dando o exemplo a partir da minha própria história, por exemplo, na minha juventude, enquanto eu vivia inserido dentro da igreja a qual eu pertencia, e por essa minha facilidade de comunicação e por ter essa personalidade extrovertida, e por ser também sempre muito intenso naquilo que eu me envolvia, e já naquela época a espiritualidade sempre foi muito viva dentro de mim, então, de uma certa forma, eu sempre tinha cargos de liderança dentro da igreja que eu pertencia. E pelo modo inadequado como eu lidava com as minhas emoções, muitas delas sendo reprimidas,
Então aquilo acabava sabotando as minhas intenções conscientes de consagração e santificação, conforme seja o conceito de consagração e santificação ao meio aonde eu estava inserido. E, por conseguinte, foram se formando no meu comportamento uma série de compulsões, no meu caso de natureza sexual, onde compulsivamente eu me via fazendo de forma irresistível comportamentos e atitudes que me colocavam em franco estado de violação à moral vigente do meio aonde eu estava inserido. Quando pessoas vivem esse nível de conflito, a autoaceitação é uma coisa muito complicada. Porque se alguém falasse para mim de autoaceitação lá no meu passado, eu iria fazer de tudo para ignorar o fato. Até porque naquela época eu desconhecia essa dinâmica e desconhecia o fato de que eu estava sendo enfronhado dentro de uma patologia psicológica, que era o transtorno obsessivo compulsivo que se formou na minha vida sexual. E então eu iria negar que aquele tipo de comportamento fizesse parte da minha vida. E eu o faria de maneira sincera, não porque eu estivesse querendo mentir, mas porque pelo fato de nem sequer mencionar, eu então me auto-enganava com a sensação de que aquilo não existia mais. E de que, portanto, supostamente aquilo jamais iria acontecer na minha vida. Mas era fatídico. E acontecia de novo. E acontecia de novo. E aquilo me desmontava por dentro. Me desmontava por dentro. E aquilo me desmantelava. Eu não vou entrar em maiores detalhes, até porque quem de repente tiver curiosidade, eu sugiro assistir, procure aqui ou no meu canal no IGTV, ou lá no meu canal no YouTube, o canal Felipe Nazarete, procure pelos vídeos Neurose Religiosas. Se eu não me engano, tem até a parte 3. E ali eu conto de maneira muito mais ampla essa fase da minha vida, as vivências e os conflitos e a superação de tudo isso. O fato que eu estou querendo, pelo menos aqui, é ilustrar como que a autoaceitação, dependendo do modo como está assentado a visão de mundo da pessoa, e ao ambiente, ao grupo e à filosofia ao qual essa pessoa está conectada, a autoaceitação ela é um segundo degrau. Eu coloco como segundo degrau, mas é aquilo que eu estava falando anteriormente. É uma imagem um pouco simplista, porque do autoconhecimento para esse tal segundo degrau da autoaceitação, embora eu esteja colocando como segundo degrau, meu Deus, tem uma escadaria imensa até chegar a esse segundo degrau. Por isso é que uma espiritualidade saudável, quando ela vai deixando de ser um fenômeno de psicologia de grupo para ser algo que nasce verdadeiramente dentro do coração, de modo a diminuir a expectativa relativa àquilo que o outro pensa de você, para ganhar vida própria dentro de você mesmo e, com isso, estabelecer legitimidade e validação da sua própria história e da sua própria vida, e isso pela fé, aí a autoaceitação começa a ser melhor viabilizada dentro da gente. Viabilizada. Eu vi aqui que algumas pessoas escreveram aqui, o meu amigo Guto, ele coloca o seguinte: autoconhecimento, autoaceitação. Isso daí. E o terceiro degrau, Guto, que é a avaliação da própria realidade. Falar de gestão emocional, você primeiro se autoconhece.
Depois você se autoaceita, você se harmoniza com aquilo que você conheceu. E depois você avalia a sua própria realidade de maneira a estabelecer um desenho de maneira de ser, de propósito, de objetivo e de atividades que não violem as fronteiras que foram identificadas, né? Aí a gente pode começar a conversar sobre gestão emocional, né? O querido Rosil Pontes, querido Rosil, obrigado pela sua presença, mano querido. Ele colocou o seguinte: eu não tenho culpa desde criança ter ódio. Isso ninguém deve ter medo dos seus sentimentos. Ô querido Rosil, eu não sei se eu consegui te entender corretamente. Mas se eu te entendi, eu não tenho culpa de sentir, de desde criança de ter ódio, né? Ninguém deve ter medo dos seus sentimentos. Ok. Creio, Rosil, que se for isso que eu entendi, e se não for, por favor, me corrija rapidamente, possivelmente aqui, para a gente poder ajustar, mas saiba, já é um excelente caminho a identificação na gente daquilo que em sendo verdade, seja frontalmente divergente da moral vigente na sociedade. E por pertencermos a uma cultura do politicamente correto, a maioria não consegue fazer essa viagem do autoconhecimento com honestidade para dentro de si. Por essa razão, muitas precisam do auxílio de um profissional, né? Ok, o Rosil coloca aqui. Ô, Rosil, eu até agradeço aqui a sua colocação. Ele coloca: eu não perdoo o cara que matou meu pai. Eu tinha 6 anos. Isso provocou um ódio em mim desde criança. Ô, Rosil, você trouxe aqui um conteúdo que eu particularmente considero sagrado. Isso é uma pérola que você trouxe aqui, né? E a reação desencadeada, ela é altamente compreensível do ponto de vista do ocorrido e daquilo que é inevitavelmente, quase que inevitavelmente deflagrado como reação dentro da gente. Como reação dentro da gente. O fato é que, depois desse segundo degrau, que é o da autoaceitação, e pelo modo até aberto com que você fala, talvez você tenha demorado muito para admitir, mas depois isso se assentou e você aceitou que de fato era isso que você sentia na direção dele, e até aqui você comunica, né, que o sujeito em questão frequentava a sua casa e você o chamava de tio, então já dá para se imaginar que havia então uma relação de afeto conectada. Por isso essa enantiodromia da inversão na direção oposta, sobretudo a partir de um evento tão catastrófico e maligno como esse. Portanto, vejo, Rosil, que a parte da autoaceitação, a do autoconhecimento, a do olhar de frente e a da autoaceitação já foram degraus
que já foram subidos, que já foram alcançados, galgados, na escadaria daquilo que nós estamos conversando aqui, né? E aí até o Josil complementa: não aconteceu nenhuma justiça, nem divina e nem das leis dos homens. Por isso nunca tive vergonha de ter esse sentimento. Ô Rosil, eu fico enternecido pelo conteúdo que você está trazendo, e você está me trazendo uma ideia para a gente criar aqui um tema para a nossa conversa da semana que vem. Porque como eu não vou ter muito tempo para me estender, e a sua questão, ela perfaz a questão de muita gente, eu gostaria de me estender um pouco sobre esse tema. E aí na semana que vem nós não necessariamente falaremos sobre gestão emocional, mas falaremos sobre senso de justiça, né? O senso de justiça e a sua correlação com a mágoa e o ódio, né? Eu creio que seja um tema que a gente possa criar algumas nuances e perspectivas para refletir. E puxa, Rosil, você vai ser o meu convidado especial, porque aí nós vamos nos debruçar de frente e trazer reflexões sobre isso que você está trazendo. Mas hoje, ainda me mantendo aqui fiel ao tema da nossa live, conforme eu estava dizendo, já tendo ocorrido com meu amigo Josil o autoconhecimento, que é o endereçamento daquilo que ele sente hoje, e a autoaceitação, que é a abertura para admitir isso com honestidade dentro de si, vem o terceiro degrau daquilo que possivelmente te permitirá uma melhor gestão das suas emoções, que é a avaliação da própria realidade. Essa avaliação da própria realidade, ela nos permite não só um cálculo mais pertinente com as nossas próprias fronteiras, porém também a validade e a pertinência relativa ao que seja saudável ou prejuízo daquilo que a gente aceitou dentro da gente. Mas esse capítulo aí, meu amigo, nós vamos nos desdobrar melhor na semana que vem. Meu amigo, você não tem do que se desculpar de nada, querido Rosil. Pelo contrário, você fica à vontade, a gente aqui vai conversar e vai acolher da melhor maneira possível. Inclusive, eu gostaria de ter um meio aqui até de poder receber de forma anônima dúvidas, questões em que eu nem citaria o nome e a gente poderia conversar aqui. Eu ainda vou desenvolver isso, embora eu deixe o meu direct aberto para isso, né? E aí a gente vai formulando lives aqui e eu não cito nome nem nada. A gente mantém a descrição, porque o que importa é a gente gerar reflexões, e às vezes aquilo que é o caso de meu Deus, pode abençoar e ajudar a esclarecer muitas outras pessoas, né? Portanto, meu amigo Rosil, fique super à vontade. Você ou por e-mail também, como aqui sugere o meu amigo Jefferson, tanto o e-mail quanto o direct do Instagram. Se você tiver questões e que você entenda que possa virar um tema de live, entendendo, sobretudo se você solicitar, que o anonimato ele será preservado sem o menor problema, tá? De maneira fiel, ok? No caso do nosso amigo Rosil, ele aqui se abriu, não tem problema nenhum, o espaço é para esse, e foi muito pertinente, tá, Rosil? Foi muito pertinente. Eu aqui que tive a ideia de a gente poder trazer um tema para a gente poder conversar na semana que vem. Meu amigo Jefferson já está aqui, eu já vou até trabalhar com ele esse tema.
E aí, meus amigos, eu vou precisar fechar aqui. Com a graça de Deus, esse vídeo vai ficar gravado aqui no meu canal no IGTV e depois ele seguirá para o meu canal no YouTube, o canal Felipe Nazarete. Se você não conheceu, dá um pulinho lá, se inscreve no canal, ativa o sininho, isso ajuda muito aqui na estruturação e no crescimento do trabalho, tá bom? No mais, gente boa, muito obrigado pela presença de todos vocês, de todos os que participaram, os que falaram de coração. E com a graça de Deus estaremos agora aí, retomando toda quarta-feira às 19h30 aqui no meu perfil no Instagram. Gente boa, uma ótima semana para vocês. Tudo de bom. Querida Renata, um beijo para todos vocês, Rosil, Raquel. E com a graça de Deus, até semana que vem. Valeu, gente boa!